Muita gente tem me perguntado quanto que eu acho que vai estar valendo o Bitcoin no final desse ano, no final de 2024, no final de 2025. E não apenas o Bitcoin, Ethereum e diversas outras moedas. E sim, é importante a gente ter uma projeção aproximada de quanto cada uma delas pode vir a chegar. Eu vou te passar isso aqui nesse vídeo, vou me concentrar no Bitcoin, mas dar o caminho para você fazer essa projeção para outras moedas também. Mas tem uma coisa muito importante que poucas pessoas estão se ligando. Talvez esse seja o último grande ciclo de alta do Bitcoin. 3, 2, 1. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, invisto em criptomoedas há muitos anos, sou fundador da comunidade Investidor Cripto e sou especialista em operar opções de criptomoedas. Se você tem interesse em tirar o maior proveito desse ciclo de mercado com o máximo conhecimento possível para não fazer besteira e, pelo contrário, aproveitar as melhores oportunidades do mercado, dá uma olhada nessa promoção de Black Friday. Você vai receber um pacote surreal de cursos que não existem similares no mercado, que vão te guiar de forma segura e lucrativa nesse ciclo de mercado, e tudo isso está por um preço promocional de Black Friday. Se você quiser ter mais informações, acessa o link da descrição. E agora para o conteúdo propriamente desse vídeo. Por que eu digo que esse pode e muito provavelmente será o último grande ciclo de alta do Bitcoin? E ao final desse vídeo você vai saber a minha projeção futura para o final desse ano e para o ano seguinte para o Bitcoin, e também como que com base nisso você faz uma projeção bem assertiva para outras moedas. Legal, começando aqui. Essas linhas amarelas verticais representam os 4 halvings que já houveram do Bitcoin. Aqui a gente tem a era pré-halving, e nessa era aqui, de 2009 até outubro de 2012, a cada dia foram criados 7.200 Bitcoins, o que significa que nesse período aqui, 2.628.000 Bitcoins foram criados por ano. Depois do primeiro halving, essa taxa caiu pela metade. Passaram a ser criados entre 2012 e o halving de julho de 2016, 3.600 Bitcoins por dia, o que representa, o que equivale a dizer que foram criados 1.314.000 Bitcoins por ano. E esse número foi caindo pela metade depois de cada halving. Não é à toa, essa não é a única razão, mas pelo lado da oferta é a principal, a gente tem que analisar também o lado da demanda. Não é à toa que depois dos halvings foram os períodos de maior valorização do Bitcoin. Depois do primeiro halving, aqui eu estou colocando o gráfico de periodicidade trimestral, isso significa que cada uma dessas velas aqui corresponde ao movimento de preços durante 3 meses. Depois desse primeiro halving, com essa redução significativa da oferta de Bitcoins em circulação, a gente teve uma valorização de 12.089% aqui nessa caixa verde. Na era pré-halving, a recompensa de um bloco de Bitcoin era de 50 Bitcoins, o que ocorre aproximadamente a cada 10 minutos. Essa recompensa caiu para 25, depois para 12,5, depois para 6,25 no período atual, e depois do próximo halving, que deve ocorrer no finalzinho de março, mas muito provavelmente no início de abril de 2024, cada bloco de Bitcoin vai ter uma recompensa de 3,125 Bitcoins. Portanto, a recompensa depois desse halving vai ser muito menor do que a recompensa inicial. Aqui 3,125 a cada 10 minutos e aqui 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Então legal, a história não se repete, mas ela rima. E o ciclo do Bitcoin é um ciclo muito claro. Não tem como deixar de notar esses padrões aqui. Passou um halving, valorização parabólica, 12.089%. Atingido o topo, a gente passa por um período de bear market, sendo que esse aqui teve uma correção de 84%. Passado o bear market, a gente entra numa região de acumulação, aqui nessa caixa amarela. Nesse período que precedeu ao segundo halving, a gente teve uma valorização de 207% durante a acumulação, e após o halving a gente teve mais uma valorização parabólica de 4.000%. 4.000% é uma valorização expressiva, mas ainda assim ela equivale a aproximadamente 1/3 dessa primeira aqui. E depois o ciclo se repete. Passada essa valorização parabólica, a gente tem um período de correção. Nesse momento aqui, a correção foi de 81%, bastante parecida com essa outra de 84%, e depois a gente também teve um período de acumulação muito parecido com esse aqui, em que o Bitcoin se recuperou 219%.
aqui 207%. Depois do halving de 2020, o Bitcoin se valorizou bastante novamente. 1000% não é uma valorização nada desprezível, não é? Só que é menor do que essa anterior, porque você já percebeu, já te mostrei que o impacto na oferta é menor a cada halving. Aqui a gente tem um aumento aproximadamente 30 e poucos por cento menor do que esse, e aqui aproximadamente 25% menor do que o anterior. E depois a gente tem uma correção muito próxima, em torno dos 80%, aqui 77%, e depois, até o momento atual, a gente tem um período de acumulação. Os períodos de acumulação anteriores foram na casa dos 200 e pouquinhos por cento. Se a gente projetar aqui nos próximos 2 trimestres, o Bitcoin vai continuar nessa região de acumulação e vai seguir esse padrão, a gente está falando do Bitcoin valorizar nesse período de acumulação que ainda resta antes do próximo halving, se ele atingir uma valorização de 197%, portanto ligeiramente menor, mas ainda muito parecida com os períodos de acumulação passados, isso significa que o Bitcoin vai chegar aos 49.800. Ele vai estar testando ali a resistência dos $50.000. Então, vamos arredondar aqui para 200%, mantido aqui o padrão passado. Antes do halving, ele deve estar rondando a casa dos 50 mil. Agora, qual seria a valorização projetada? Por enquanto, eu me concentrei no aspecto da oferta e já vou te falar algo importante relativo à demanda. Se a partir desse patamar aqui, a partir dos 50 mil, o Bitcoin subir, digamos, mais 250%, por que 250? Vou pegar aqui 254. Por que eu estou pegando esse valor aqui? Entre a valorização pós primeiro halving e após segundo halving, essa valorização aqui foi aproximadamente 30 e poucos por cento menor do que essa. Essa, em relação a essa, foi 25% menor. Então, se agora a gente tiver uma valorização 25% menor do que essa, a partir do patamar pós-acumulação, isso significa que o Bitcoin estaria chegando em torno dos 178, 180 mil dólares. Se essa valorização for de 200%, o Bitcoin está ali testando a casa dos 150 mil dólares. Então essa projeção de enxergar o Bitcoin na casa dos 150 mil dólares é uma projeção extremamente conservadora, levando em consideração os ciclos anteriores do Bitcoin, o comportamento passado. Só que o lado da demanda nesse ciclo atual, ele tem um fator extremamente relevante, que é a entrada de investidores institucionais. Só essas empresas aqui que já têm pedidos de aprovação de ETF de Bitcoin à vista, elas têm 35 trilhões 954 bilhões de dólares em ativos sob gestão. E além desse montante todo de capital, que se entrar 0,5% disso já vai causar um aumento vertiginoso no mercado cripto, além do aspecto quantitativo, a gente tem um aspecto qualitativo, digamos assim. Por quê? Porque a adoção massiva de Bitcoin, a adoção de Bitcoin por grandes players institucionais, fundos de pensão, fundos de investimentos diversos, que é o grande capital que só pode ter acesso a Bitcoin através de ETFs, entre outros instrumentos, esses fundos, eles não podem ir lá na corretora, comprar Bitcoin e colocar na carteira do fundo, nem tampouco na carteira dos clientes. Eles não têm esse tipo de acesso. Com a aprovação de ETF, vai ser aberta a porteira que vai permitir uma adoção particularmente de Bitcoin, não de cripto em geral nesse caso, muito massiva. Essa seria a última grande barreira de entrada para players que querem estar expostos nesse mercado e que sem ETF, sem um instrumento como esse, eles simplesmente não podem. Então, pelo lado da oferta, você já viu que cada momento pós-halving tem uma valorização legal? Tem, só que essa valorização é menor a cada ciclo. E nesse momento particular, a gente tem o maior gatilho de demanda por Bitcoin de toda a história. Meia dúzia desses grandes fundos de gestão de ativos, eles representam uma demanda maior do que centenas de milhares e até mesmo, dependendo do caso, de milhões de investidores normais, pessoas físicas. Esse é um gatilho, tem um potencial para fazer com que, inclusive, esse ciclo de mercado, o Bitcoin se valorize mais ainda do que no anterior.
uma projeção conservadora, sem considerar esse aspecto da demanda, a gente chegou à conclusão que podemos ver o Bitcoin entre 150 e 180 mil. No entanto, se ele tiver uma valorização de 1000%, como ele teve no ciclo anterior, é uma valorização absurda? Porém, para os padrões do Bitcoin, isso não é raro. A gente já viu isso no passado, sem entrada de todo aquele capital institucional. Então, se ele tiver a mesma valorização do que no ciclo anterior, a gente está falando do Bitcoin nos 560 mil dólares. E depois que ele chegar ao patamar dos 560, não é loucura concluir que a partir dali ele vai buscar $1 milhão. Hoje pode parecer algo completamente fora da realidade? Pode, especialmente para quem não dedicou horas e horas e horas da sua vida para entender os ciclos de mercado e também o ciclo do Bitcoin. Mas quando você faz um estudo aprofundado, você verifica que uma projeção como essa, ela não é surreal. É claro, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas é algo plausível. Já nos ciclos seguintes, a partir do halving de 2028, impacto na oferta vai ser irrisório. Depois do primeiro halving, havia a criação de 1.314.000 bitcoins por ano. Hoje, esse número é de apenas 328.500 e depois do próximo halving, vão ser criados apenas 164.250 bitcoins por ano, 450 por dia, sendo que aqui eram 360 por dia. E no início o dobro, 7.200 e 2.628.000 bitcoins criados por ano. Adicionalmente, depois do próximo halving, esse número aqui, tanto em termos absolutos, vai ser menor, quanto também em termos relativos, porque 94% da oferta total do Bitcoin já vai estar em circulação. Isso após esse halving. E depois do próximo, os impactos da oferta vão ser ínfimos. E pelo lado da demanda, a última grande barreira, não uma barreira importante, mas a última grande barreira, a entrada, a adoção massiva do Bitcoin, ela já vai ter sido provavelmente rompida. Legal? Então reforço que se você quiser tirar o melhor proveito desse ciclo de alta, você está com uma oportunidade de adquirir todo o conhecimento necessário para isso, fazer parte de uma comunidade de investidores em que você pode contar com o meu apoio de domingo a domingo, além de aulas gravadas, mentorias ao vivo em grupo e uma série de benefícios, tudo isso por uma condição especial de Black Friday. Legal? Mas eu disse no início do vídeo que eu ia me concentrar nos ciclos de mercado, ia me concentrar no Bitcoin, mas também ia te dar os caminhos para você fazer uma projeção de Ethereum e de outras moedas também. O ponto de partida é, se você acredita que o Bitcoin tem potencial de valorizar, digamos, 5 vezes em relação ao preço que ele está hoje, então ele vai estar ali em torno de 180, digamos que entre 150 e 200 para a gente ter uma boa margem. O passo seguinte é você observar como é que vai estar a dominância do Bitcoin. Se você acredita que ela vai continuar na casa dos 50%, isso significa que o market cap total de cripto, que hoje está em torno de 1.359 bilhões, ele vai estar aproximadamente 5 vezes o que ele está hoje. Se a dominância do Bitcoin tiver diminuído, significa que o market cap total do mercado vai estar ainda maior. Mas se ela se mantiver no patamar atual, esse vai ser o market cap total de cripto. Vai passar de 1,35 trilhões para 8,17 trilhões. E desse market cap total, você pode projetar qual vai ser o percentual que a moeda que você está pretendendo avaliar vai atingir. Lembrando que o market cap é o preço vezes a quantidade de moedas. Então, se você acha que o market cap é de 50 bilhões e determinada moeda tem, sei lá, digamos 1 bilhão de tokens em circulação, você divide os 50 bi do market cap, da quantidade de tokens, e você estima que essa moeda pode chegar a 50 dólares. Ver quanto que ela está valendo hoje e ver quanto que isso representa em termos de ganhos percentuais. É claro que essa é só uma forma simplificada de você fazer uma projeção, existem outras, mas eu falei que ia te dar os caminhos apenas. O objetivo do vídeo foi te mostrar porque que eu acredito que de fato esse pode ser o último grande ciclo de alta do Bitcoin e essa é a melhor janela de oportunidade para você entrar nesse mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo num próximo, um grande abraço e até mais. E não deixa de aproveitar a promoção de Black Friday. Link na descrição. Até a próxima.